A ideia agora é fazer o quê? É criar esse terreno. Vejam que os nossos níveis estão aqui em cima, né? Então, se eu dar uma mexida aqui, ó, vejam que agora eles estão coerentes com o meu projeto. Detalhe, o que eu quero fazer agora? Eu quero criar, a partir dessas curvas de nível, né? E eu acho que é o mais importante de quando a gente tem um levantamento topográfico e quando a gente tem um bom arquivo de levantamento topográfico também, é que eu posso gerar aquele terreno, aquela superfície topográfica a partir das curvas de nível que são disponibilizadas. Então fica muito mais fácil fazer essa geometria do que ficar mexendo lá como a gente fez na primeira parte do nosso curso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar aqui o arquivo, porque eu sei que vai acontecer um problema aqui e a gente vai ter que resolver junto, mostrando isso para vocês. Eu vou vir aqui em arquivo, salvar esse meu arquivo, né? Ele vai pedir para salvar em algum lugar. Eu vou colocar aqui então como um projeto IFSC visual. Então o que vai acontecer? Deixa eu botar aqui em bloco C, que é diferente de qualquer outro. Bloco C. Ele é um arquivo RVT de projeto, então, né, salvando em algum lugar, vou salvá-lo. Acontece que quando eu vou salvar, ele também vai fazer perguntas a respeito do teu arquivo de vinculação, tá? E aí ele vai dizer, você quer salvar também? E aí sim, você vai salvar isso. Só tome cuidado que é o seguinte, se o seu arquivo estiver aberto como está o meu aqui, ele vai dar esse erro. Então eu preciso, é interessante eu fechá-lo, tá? Não tem mais por que ficar com ele aberto aqui, vou fechar. Não vou salvar, não preciso. Mas aqui eu vou dizer sim, vou fechar. E ele vai fazer esse salvamento. Então o que vai acontecer? Sempre quando você for salvar esse seu arquivo, ele vai fazer essa pergunta relativo ao seu vínculo. Então você vai dando sim para que ele, né, faça as recomendações que ele exige, vai dando sim, ok, até ele salvar. Então o seu arquivo vai ficar salvo, né, vai ficar lá com o nome que você pôs, e ele vai estar devidamente vinculado ao seu arquivo dentro do seu computador. Tá? Então vamos partir agora para as nossas organizações aqui, para a gente poder mexer um pouco. Uma coisa que vocês vão observar quando a gente fez essa alteração aqui, caso vocês queiram entrar na aba de terreno, vocês não vão conseguir enxergá-lo mais. Então a gente tem que vir aqui em faixa de vista e editar isso, porque como eu elevei as faixas, né, os níveis, tudo lá para cima, ele não está enxergando mais. Então eu tenho que vir aqui em editar, faixa de vista, e vou reorganizar esse nível aqui. Então o nível topo não é mais o nível térreo, vai ser o nível, posso botar até aqui mesmo ilimitado, né, porque eu quero ver o terreno, eu quero ver tudo, né? E o nível inferior eu também vou colocar como ilimitado. E a profundidade da vista, ilimitada. Vou dar um aplicar e aí você vai voltar a enxergar o que você tinha antes. Tá? Se aconteceu isso, não se preocupe, é só uma questão de organização de faixa de vista. Tá? Então perfeito, vou fechar essas demais aqui, essa aqui também. Então vamos começar a pensar como esse projeto vai se comportar. Eu vou pegar agora, vou clicar aqui em massa e terreno e vou clicar em superfície topográfica. Uma vez clicado, vai aparecer para mim aquele campo que a gente podia criar os pontos, né, e fazer a nossa massa aqui que a gente tivesse interesse. Só que aqui do lado está escrito assim, ó, criar da importação. E aí ele mostra ali das formas que você tem como importar, como você criar isso. Né? Se o seu topógrafo te envia uma tabela em formatos de ponto, né, com tabela de, como se fosse uma tabela de Excel de dados de ponto, né, ó, em CSV você consegue fazer, ou então DWG, que é o nosso caso aqui. Então selecionar a instância de importação é selecionar o arquivo de vínculo que você tem. Quando a gente seleciona esse arquivo, ele vai aparecer todas as camadas que existem dentro do arquivo, das quais apenas duas, no máximo duas ou três no máximo, assim, vão ser úteis para fazer o nosso terreno. Então eu vou clicar aqui em verificar nenhum, vai desabilitar todos. Você clica aqui em curva de intermediária, curva mestra, né, que são geralmente as duas que vêm junto com o levantamento topográfico. O resto tudo é desnecessário. Vou clicar aqui em OK.
e vou esperar então a máquina gerar a massa, né, a malha que ele vai gerar a partir desse nosso levantamento topográfico. Eu vou dar um finalizar aqui para vocês verem o resultado final. E agora a gente tem um levantamento topográfico e uma massa que correspondem a esse levantamento. Evidentemente, gente, todo e qualquer levantamento topográfico não vai fazer, a massa que ele vai fazer não é tão perfeita assim a ponto de a gente chegar e dizer, nossa, parece o terreno que eu estou vendo. Não, porque a triangulação que ele vai fazer é onde, né, essas triangulações nunca são tão perfeitas a ponto de ser similar ao que a gente tem na vida real. Mas nada impede de, por exemplo, a pessoa refazer a triangulação a partir daqueles pontos que a gente tem, né, que a gente aprendeu a fazer, e aí organizando, caso fosse necessário, esses pontos. Tá? Como não é muito a minha praia agora querer entrar nisso e sair mexendo esse terreno, até porque é bastante complexo e a pessoa tem que ter bastante conhecimento da causa do terreno mesmo, né? A gente vai focar basicamente na área de atuação nossa, que é essa parte aqui do projeto. Tá? Eu vou vir aqui no meu nível térreo, né? Alguém vai dizer assim, tá, professor, eu não estou enxergando a minha topografia. Nesse primeiro momento é de propósito mesmo e a gente vai deixar ele não aparente. Tá? Depois, mais adiante, a gente faz ele aparecer. Mas no terreno ele já está aqui aparente, inclusive toda a parte de baixo, que está aqui por baixo, que é a parte plana lá do nosso projeto, não está aparente, mas ele está aqui. Né? Se eu deixar em estrutura de arame, você vai enxergá-lo nitidamente ali. Tá? E a topografia, quando eu passo a ser sombreado, então eu enxergo só aquilo que é visível nesse primeiro plano, que realmente é a nossa superfície topográfica. Ok? Faça essa superfície topográfica, não é algo muito difícil, lembrando sempre que somente curva e curva mestra, curva intermediária e curva mestra é o que vai ser usado para gerar essa massa aqui, essa superfície. Ok?